Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Criminosos trocaram tiros com vigilantes do Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Os bandidos estacionavam um carro que haviam acabado de roubar em bairro de Fátima. O fato aconteceu por volta das 8 horas da noite na entrada de veículos do Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. Os vigilantes estavam atentos a uma movimentação estranha, que começou um pouco antes, quando 2 carros entraram no hospital. Estacionaram do lado esquerdo da guarita e logo depois os vigilantes repararam que só um saiu. O fato deixou eles em alerta. Depois de meia hora, os ladrões vieram buscar o carro. Só que na saída tinha um outro veículo parado na cancela sendo vistoriado pelos vigilantes. Eles, que já estavam cientes de que alguma coisa errada estava acontecendo no estacionamento do hospital, foram vistoriar o carro seguinte, que era justamente o de apoio dos ladrões. Foi nessa hora que um dos vigilantes teve uma arma apontada para a cabeça. Ele reagiu atirando. Os caras que estavam no carro do apoio entraram aqui pela contramão do estacionamento, da saída, e foram em direção a Jacaraípe. O outro, que estava no Argos roubado, acabou atravessando o estacionamento, deixando o veículo pelo meio do caminho e pulando a cerca do outro lado. Só que ele deu muita sorte. É que nesta hora passava uma viatura da Polícia Militar, viu tudo o que estava acontecendo e acabou prendendo o ladrão. Yuri Kipler Feitosa, de 18 anos, foi levado à Delegacia Regional da Serra e autuado por roubo à mão armada, no momento em que a família que ele fez de vítima prestava queixa. O carro roubado e abandonado por ele ficou ainda no estacionamento do hospital. O roubo aconteceu antes das 7 horas da noite de ontem, no bairro de Fátima. Câmeras de segurança da rua filmaram a cena. Reparem, 2 homens correm para abordar a vítima que não é vista nas imagens. O primeiro está com uma arma em punho e aponta para o técnico de informática de 33 anos. Ele chegava em casa com os filhos, uma menina de 3 anos e um menino de 1. Quando eu fui virar para o lado para poder estar pegando minha filha, dois meliantes vieram me abordando com a arma já em cima de mim. Não deu nem tempo de eu tirar minhas crianças, eu saí do carro, ele só pediu a chave e o celular e eu só falei para ele assim, eu só quero meus filhos. Peguei minha filha no colo, falei, só deixa eu tirar meu filho que está no banco de trás do carro. Aí o comparsa dele abriu a porta, deixou eu tirar a criança. Aí eu disse que eu tirei as crianças, eu fui andando sentido ao contrário do carro e aí eu fui andando até que ele não conseguiu ligar o carro. E nesse momento ele apontou a arma para mim e falou assim, como é que liga o carro? Foi gritando na rua, como é que liga o carro? Eu com medo de acontecer alguma coisa comigo, com minhas crianças, eles dão um tiro. Eu só gritei para ele como é que ligava o carro e continuei correndo, sentido contrário, ele pegou e fugiu com o carro. A vítima conta que a filha está traumatizada. A menina de 3 anos está traumatizada até agora. Ela aponta o dedo para mim, papai, o cara levou nosso carro, papai. O cara levou nosso carro, quero nosso carro de volta. Aí ela tá traumatizada. Essa noite ela teve que dormir comigo pelo fato de, de ter pesadelos à noite. Moradores do bairro de Fátima estão apavorados. Esse não foi o primeiro caso por aqui. Esse morador, inclusive, teve até que reforçar a tranca do portão, tamanha quantidade de assaltos. O meu portão teve, há mais ou menos umas 4 semanas atrás, teve que ser reforçado, porque passou um sujeito de mochila com um monte de ferramenta, simplesmente viu que tinha alguma coisa para tirar aqui na varanda, eu acredito, ou era planta, ou é as câmeras de monitoramento, provavelmente pode ter sido o alvo, e tentou arrombar o cadeado. A minha sorte é que o vizinho da frente aqui estava com crise de tosse, veio para o lado de fora tossindo, ele se assustou e correu. Ele e esse outro morador explicaram que o roubo de carro acontece aqui diariamente. Inclusive, se suspeita que o que aconteceu ontem tenha sido feito pelo mesmo grupo que vem agindo na rua. Isso deve ser uma quadrilha, né? Que com certeza tem mais gente por trás. Suzy Faria já está aqui aparecendo na tela. Ô Suzy, tudo começou aí com esse roubo em bairro de Fátima, na Serra, até chegar lá no Hospital Jaime dos Santos Neves, não foi isso? Exatamente, George. Boa tarde para você, Bruno e amigos do TN. Tudo começou por volta aí antes das 7 horas, quando esse pai de família com os 2 filhos pequenos chegava em casa e foi abordado violentamente por esse homem que portava uma arma e chegou a apontar essa arma para a cabeça da filha e para a cabeça dele. Imagina o desespero desse homem na hora, só pensando em salvar os filhos, principalmente o menorzinho que se encontrava na cadeirinha,
atrás do carro, no banco de trás. Olha o desespero. E foi terminar lá no estacionamento do Hospital Jaime dos Santos Neves, local que a quadrilha achou tranquilo para deixar o carro ali, fazer aquilo que eles chamam de esfriamento, né? Deixar que a polícia procure, que desvie ali o olhar para aquele tipo de assalto e assim eles tirariam o carro dali tranquilamente. O que eles não contaram é que os vigilantes que trabalham naquela área estavam bem atentos a toda a movimentação no hospital. Viram quando o carro chegou, 2 e só um saiu. Continuaram prestando atenção e não deu outra. Meia hora depois foram buscar o carro, imaginando que já estava tudo tranquilo, e aí se depararam com essa reação do vigilante, que também teve uma arma apontada para a cabeça dele. Como vocês puderam ver, o homem que teria assaltado foi reconhecido pela vítima como aquele que colocou a arma na cabeça dele, da filha, e acabou preso. E nessa hora toda aí, George, corre um áudio pela rede social do momento em que uma pessoa relata que os pipocos comeram ali no estacionamento, na entrada de veículos do hospital. Vamos ouvir? Largaram uns carros roubados lá dentro do Hospital Jaime. A vigilância do Jaime ficou sabendo. Assim que tentaram passar pela guarita, o vigilante da guarita, ele pediu para os caras parar, baixar os vidros. Os caras jogaram o carro em cima do vigilante. O vigilante picou fogo nos caras. Parece que acertou um e o carro se evadiu do local. Mas não tem ninguém, por enquanto, a polícia descarta essa possibilidade, sabe, George, de ter uma pessoa ferida nessa situação aí. O carro, esse C3 que aparece, o prata, que deu apoio aos bandidos nesse assalto, ele foi encontrado tempo depois, abandonado, com marcas de tiros, lá em Jacaraípe. Mas as vítimas, testemunhas, contaram que tinha ainda um outro veículo dando suporte a ele, um Voyage. E pode ter sido usado aí para que o grupo que abandonou esse outro carro, que também seria roubado lá em Jacaraípe, tivesse dado fuga aí aos assaltantes que foram buscar esse carro lá dentro do hospital. Uma técnica muito comum, viu? Muito mais comum do que você imagina, deles esconderem em locais óbvios assim, para saber se a polícia consegue encontrar. Não encontrando, pegam e dão o destino final daquilo que eles queiram. Ou para repor peças de outro veículo, ou uma encomenda de um veículo que agora vai ser clonado, enfim. Só que nesse caso aí terminou bem, com ninguém ferido, carro recuperado, bandido preso. George, Bruna. O que fica é um trauma para essa família também, né? A criança que presenciou tudo isso. Muito triste. Suzy, obrigada aí pelas informações. E minha amiga, até daqui a pouquinho.